não sendo mais difícil confundir. Não confundam isso, o cavaleiro também. Então, você já parou pra pensar quantos obstáculos tem no hipismo? Bom, hoje eu vou estar te falando os principais obstáculos que a gente tem no salto. Olá, eu sou a Renata e hoje estamos aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar te contando os principais, obstáculos que a gente tem na modalidade de salto. E é isso, se você gosta de hipismo, não esquece de se inscrever no canal, porque aqui eu trago muito sobre isso, trago muito sobre cavalos. Mas enfim, a gente vai começar pelos cavaletes, que a gente pode considerar eles obstáculos. Bom, para você que não sabe, cavalete é basicamente uma vara que normalmente ela vai no chão, ou a gente tem, ou as pessoas também colocam os paraflancos. Para quem não sabe, são aquelas barras que seguram os obstáculos, né? Aqueles negócios de madeira. Então, normalmente os paraflancos são bem baixinhos, eles nem são altos, eles são tipo pequenos. Por quê? Porque os cavaletes eles são baixos. A proposta dele não é trazer altura, não é trazer dificuldade no sentido de altura. Eles normalmente são usados para, tipo, passar cavalete ao trote, galope. E a gente não encontra eles em provas de hipismo. Então, se você for ver uma prova de hipismo, aí você vai ver que não tem cavalete nessa prova, porque eles são mais usados em treinos, assim, em exercícios. Bom, agora a gente vai pro próximo, que são as verticais. As verticais, acho que é o obstáculo mais comum. Tipo, é o mais comum que você vê alguém saltando, normalmente é vertical. Porque as verticais, como o nome dela já diz, depende da altura, né? Mas são barras e aí você salta. Eu vou estar deixando uma imagem para vocês entenderem o que eu tô falando. É só uma fileira de barra, então ela é basicamente assim e você vem e salta. Então, elas são as mais comuns em provas, em exercícios. Você realmente vê ela. A dificuldade dela vai depender da altura, mas ela não é o obstáculo mais difícil que a gente tem. Então, é mais ou menos uma linha de varas assim. A gente vai para a próxima, que ela é tipo uma priminha aqui do Oxford, que são as paralelas. Se constituem em basicamente duas fileiras, que na verdade não é uma fileira aqui e apenas uma vara aqui. Essas duas fileiras são na mesma altura, então ele exige mais do cavalo em questão de largura, porque ele é a gente chama esses obstáculos de obstáculos de largura mesmo. Por quê? Porque eles vão ser mais largos, então o cavalo vai precisar fazer uma parábola diferente. Como eles vai ter basicamente dois, que eu não consigo fazer, mas vai ser basicamente assim, ele vai ter que dar um salto maior para cobrir essa distância, essa largura. E também vai ficando mais difícil conforme a altura também. Então, quanto mais alto o obstáculo, mais largo ele é. E quanto mais baixo, mais perto ele é. Bom, o próximo que a gente tem são os Oxers. Os Oxers, eles então são obstáculos de largura que vão exigir mais do cavalo em questão de largura. Mas, ao invés das duas varas estarem do mesmo tamanho, a de trás vai estar um pouquinho maior do que a da frente. Então vai ficar mais ou menos assim. E aí o cavalo também vai precisar da mesma coisa, que vão precisar de vão precisar fazer uma parábola diferente, já que eles vão precisar saltar. Mas Oxers e paralelas a gente sempre vê, normalmente, né, a gente vê em provas de salto, então elas são comuns. E é isso, então não confunda mais, eu sei que elas são ali bem perto, mas paralelas são da mesma altura. E Oxers não são, né? A de trás sempre vai ser maior. Nunca, em hipótese nenhuma, vai ser a da frente maior que a de trás. Então é isso. Ok. O próximo que a gente tem é o Liverpool. O Liverpool, muita gente confunde com o Rio, que tem vários nomes, mas eu vou chamar de Rio. Por quê? Porque o Liverpool, gente, é uma caixinha, eu não sei a palavra certa para usar, mas é um lugarzinho que fica a água
embaixo de um obstáculo. Então, por exemplo, embaixo de uma paralela vai ter uma aguinha lá. Já o rio, ele não tem uma paralela, não tem um obstáculo em cima, ele é só aquela piscina. Então, não confundam isso. O Liverpool, ele exige do cavalo, porque o cavalo, ele tem cavalo que não é muito acostumado com o Liverpool, então ele tem um pouco de receio daquilo. E os rios, a gente normalmente vê em provas bem altas. Por quê? Porque ele é um obstáculo de largura também. Então, ele não existe altura do cavalo, ele só existe largura. Então, normalmente, eles são bem largos nessas provas maiores. Pra ser bem sincera, eu nunca vi esse tipo de obstáculo em provas regionais, assim, que não são tão altas, que então eles não são tão comuns. Liverpool é comum, mas Rio não é tão comum assim nessas provas mais que a gente vai mais frequentemente, né? Próximo são os duplos. Os duplos, eles basicamente são dois obstáculos que eles são colocados em uma distância que é relativamente curta. Então, eles vão colocar dois obstáculos e aqui vai ter uma distância que eles vão, normalmente o instrutor, ele vai te falar, dentro daqui você tem que fazer um lance, dentro você tem que fazer dois lances, e aí você tem que fazer. Mas, o que constitui um duplo são essa curta distância entre dois obstáculos. Esses obstáculos, ele não tem uma regra, tipo, tem que ser uma vertical e uma paralela. Não, normalmente são verticais e oxers, mas isso não é uma regra. Só para eu explicar uma coisa para você não se confundir. Quando a gente tem dois obstáculos em uma distância muito longa, por exemplo, 10 lances, isso não é considerado duplo, isso é considerado uma linha, a gente chama de linha. Então, os duplos são dois obstáculos colocados em uma distância relativamente curta. Então, não confunda linha com duplo. Então, normalmente é um lance entre esses dois obstáculos, dois lances. Eu acho que até pode ser 3 lances, mas é bem comum. Você normalmente vai ver de um. O primeiro obstáculo vai afetar o segundo. Ou seja, se você chegar numa distância ruim primeiro, você vai ter que ali tentar consertar ali no meio, que vai ser muito rápido. Então vai ser um pouco difícil você, por exemplo, se você chegar ruim, é difícil você sair bem. Não é impossível, tem gente que consegue, mas aí a gente vai pro esse tipo de obstáculo, ele exige mais do cavaleiro e do cavalo também. Então, os dois têm que estar ali em conjunto, né? Bom, vamos pro próximo. O próximo também é constituindo quase a mesma coisa que os duplos, que são os triplos. Os triplos são basicamente duplos, só que ao invés de 2 obstáculos, são 3 obstáculos. Mas basicamente a regra é a mesma, eles estão perto, eles são distâncias curtas e então eles exigem mais também do cavalo e do cavaleiro. Normalmente você não vê, na verdade eu acho que eu nunca vi esses triplos saindo em uma prova de 80, 90. Eles normalmente são provas maiores porque eles exigem mais técnica do cavalo e do cavaleiro também. Mas constituem as mesmas coisas do que os duplos, então... Agora, o último obstáculo que eu vou estar te falando aqui são as tríplices. As tríplices são... ela tem um formato de escada, então pensa como se fosse uma paralela, só que com 3 negocinhos. Então, vai ser um menor, o outro maior e o outro vai vir maior aqui que eu não vou conseguir fazer. Vai ser tipo isso. Dá pra entender? Eu vou pôr uma foto pra vocês entenderem. Mas ele tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque a largura vai ser maior do que as de paralelas e oxers. E ela vai exigir também mais altura. Então ela é um obstáculo de largura, né? E a altura. E a gente costuma ver também em provas maiores, mais altas. Então, tipo, a gente não vê na categoria escola essa tríplice.
Bom, eu acho que esses foram os tipos de obstáculos. A gente tem mais coisa, como por exemplo os tipos de varas. A gente tem alguns outros tipos de varas. Temos também as regras para as competições. Se vocês quiserem que eu traga mais isso, eu posso trazer. É só você deixar o seu like e também se inscrever no canal caso você ainda não for inscrito e goste de saber sobre esse mundo equestre, sobre hipismo, sobre salto. Mas também eu trago aqui sobre jogos equestres. Então, se você gosta disso, não esqueça de apertar esse botãozinho vermelho, porque esse canal aqui é pra você. E é isso. Um beijinho, e vejo vocês no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!